Há momentos da vida em que tudo ao redor parece seco, territórios onde nada cresce, dias que parecem pesados demais, caminhos que não mostram saída. E talvez você esteja passando por um desses momentos agora. Mas existe uma verdade que precisa entrar no seu espírito antes de qualquer outra coisa. Deus te escolheu para florescer, mesmo no deserto. Não é por acaso que você chegou até aqui. Não é por acaso que você está ouvindo esta mensagem agora. O deserto não é o fim. O deserto não é castigo. O deserto não é abandono. Muitas vezes, o deserto é exatamente o lugar onde Deus te prepara, te fortalece e te faz crescer de uma maneira que você jamais cresceria em solo fácil. Porque é no silêncio que você aprende a ouvir. É na escassez que você aprende a confiar. É na luta que você aprende a permanecer. E é no deserto que Deus revela quem você realmente é. E talvez olhando para a sua vida hoje você veja áreas que parecem completamente secas. Relacionamentos desgastados, sonhos adormecidos, forças no limite, portas fechadas, pessoas que te decepcionaram, oportunidades que você perdeu. Talvez você se sinta sozinho nessa caminhada. Mas escute algo profundamente. O deserto não define você. Deus define você. E Ele não te chamou para sobreviver. Ele te chamou para florescer. Existe uma semente dentro de você que Deus plantou antes mesmo de você nascer. Uma semente que carrega propósito, força, graça e promessa. E nada, absolutamente nada, pode impedir essa semente de florescer quando Deus decide que é o tempo. Nem a falta de recursos, nem a falta de apoio, nem a dor que você carrega, nem o ambiente ao seu redor. Porque quando Deus diz floresça, até o deserto obedece. Você pode até não ver mudança agora, pode até não sentir que algo está acontecendo, mas Deus trabalha em silêncio. Ele move peças que você ainda não percebe. Ele organiza encontros, oportunidades e respostas que ainda não chegaram até você, mas vão chegar. Porque quem Deus escolhe, o mundo não cancela, o deserto não destrói, a dor não apaga, o tempo não limita. É por isso que hoje, mesmo sem ver resultados, mesmo sem sentir forças, mesmo sem saber como Deus vai fazer, você precisa guardar esta verdade no coração. Você não está sendo esquecido, você está sendo preparado. O deserto não é lugar de morte quando Deus está presente nele. O deserto se torna o terreno onde Ele constrói sua fé, sua identidade e sua coragem. É ali que Ele transforma a sua história. E talvez, nesse momento, você esteja cansado de tentar, cansado de acreditar, cansado de esperar, cansado de lutar sozinho. Mas o Senhor te diz hoje: filho, filha, você nunca esteve sozinho. Eu sempre estive aqui. Mesmo nos dias em que você pensou em desistir, Deus estava lá sustentando você. Quando você chorou escondido, Ele viu. Quando você se sentiu pequeno, Ele te levantou. E Ele não apenas te levantou, Ele te escolheu. Escolheu a sua vida para carregar um testemunho que outros não entendem. Escolheu o seu nome para ser lembrado por causa da graça, não da derrota. Escolheu seu coração para receber coisas que só quem passa pelo deserto consegue receber. Porque quem floresce no deserto não floresce por força humana. Floresce porque Deus sopra a vida onde ninguém mais vê possibilidade. E quando Deus sopra, tudo muda. Cicatrizes se transformam em marca de vitória. Portas fechadas se tornam proteção. Atrasos se tornam livramentos. Retrocessos se tornam recomeços. Tudo o que parecia perda vai se revelar parte do plano. Nada está fora do controle do Pai. Nem sua dor, nem seu silêncio, nem seu processo. Porque Deus não trabalha apenas com resultados. Ele trabalha com propósito. Hoje, Ele quer te lembrar de algo importante. O que é seu não se perde no deserto, porque o deserto não tem autoridade sobre o que Deus determinou. Quando Deus escolhe alguém para florescer, nem a temporada difícil impede, nem as circunstâncias desfavoráveis bloqueiam, nem a opinião das pessoas interfere. O que Deus prepara no oculto, Ele revela no tempo perfeito. E o seu tempo está chegando. E talvez você tenha acreditado, em algum momento, que Deus te abandonou porque tudo ficou difícil demais. Mas a verdade é que justamente quando tudo parecia perdido, Ele estava mais perto do que nunca. Foi Ele quem te sustentou quando você pensou que não tinha mais forças.
Foi Ele quem te guardou de situações que você nem imagina. Foi Ele quem colocou luz onde o inimigo tentou colocar escuridão. Nada passou despercebido aos olhos do Pai. E agora Ele te chama para um despertar, para enxergar além do cenário, além do momento, além da dor. Porque existe um propósito sendo construído dentro de você. E quando Deus constrói algo no coração, não há ambiente que impeça. Não há circunstância que derrube. Não há deserto que paralise. Você carrega algo precioso demais para desistir agora. Você está mais perto da promessa do que imagina. O Senhor conhece o caminho que você percorreu. Ele sabe das noites mal dormidas, dos medos escondidos, das batalhas internas que ninguém vê. Sabe das vezes em que você sorriu por fora, mas estava quebrado por dentro. Sabe das escolhas difíceis, das perdas dolorosas, das dúvidas silenciosas. E ainda assim, Ele te escolheu. Não por causa da sua força, mas por causa da graça. Não pela sua capacidade, mas pelo amor. E é esse amor que te sustenta hoje. Esse amor que te chama a continuar. Esse amor que te protege do que você não entende. Esse amor que te guia, mesmo quando você sente que está caminhando às cegas. Deus já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Ele está fazendo brotar vida onde você só vê secura. Ele está preparando um futuro onde haverá flores onde antes só havia pó. Você não é fruto do acaso, você é fruto da escolha divina. Por isso, mesmo que tudo pareça difícil, respire fundo agora. Há esperança para você. Há renovo, há restauração. Há algo novo sendo gerado no seu espírito. Você está atravessando uma fase, não um destino. E fases passam. Desertos terminam, mas a promessa permanece. O Deus que te escolheu não volta atrás. Ele cumprirá tudo o que declarou sobre a sua vida. Você está prestes a florescer em lugares que antes te feriam. E talvez uma parte de você ainda questione, mas por que Deus permitiria que eu passasse por tudo isso? A resposta nem sempre vem de imediato, mas a verdade é que grandes propósitos nascem em grandes processos. Deus não desperdiça dor, não desperdiça lágrimas, não desperdiça silêncio. Cada passo seu, até os mais difíceis, está ligado a algo maior que Ele está preparando. O que você vive hoje está formando quem você vai ser amanhã. E quando você olhar para trás, vai perceber que nada foi em vão. Aqueles momentos em que você achou que estava sozinho foram justamente aqueles em que Deus te carregou nos braços. As portas que se fecharam te protegeram de lugares que não te pertenciam. As pessoas que saíram da sua vida abriram espaço para conexões que te levarão para o próximo nível. Deus sempre esteve no controle, mesmo quando você não entendia. E é por isso que você está ouvindo esta mensagem hoje. Porque Deus quer restaurar sua esperança, quer reacender sua fé, quer te lembrar do valor que você tem. Você não é alguém comum, você é alguém escolhido. Escolhido para viver algo que só quem enfrenta desertos consegue carregar. Porque quem floresce depois de atravessar a secura desenvolve raízes profundas, inabaláveis, firmes. Raízes que nada arranca. E talvez você ainda não veja as flores, mas já existe vida brotando dentro de você. Já existe transformação acontecendo, mesmo que você não perceba. Deus não precisa de sinais visíveis para agir. Ele trabalha primeiro no invisível. É no íntimo, no coração, na alma. É ali que Ele molda, cura, levanta e fortalece. E quando você menos esperar, aquilo que Ele está fazendo em segredo será visto por todos. Por isso, não desanime. Não permita que o ambiente te convença de que você não vai conseguir. Não permita que a falta de resultados faça você duvidar do processo. Não permita que o silêncio faça você acreditar que Deus esqueceu de você. Ele não esqueceu. Pelo contrário, Ele está agindo de forma tão profunda que você será surpreendido. O deserto que parecia secar você está, na verdade, te preparando para florescer como nunca. E sabe por que Deus confia a você processos tão intensos? Porque Ele sabe que dentro de você existe mais força do que você imagina.
Ele sabe da coragem que você ainda não viu, da fé que você ainda não percebeu, do poder que Ele colocou em você antes mesmo de você nascer. Deus conhece cada detalhe seu, suas fraquezas, seus medos, suas limitações, e mesmo assim Ele te escolheu. Isso significa algo profundo. Significa que mesmo quando você não acredita em si, Deus acredita. Mesmo quando você acha que não tem mais forças, Deus vê potencial. Mesmo quando você se sente pequeno, Ele vê grandeza. E Ele não vê apenas onde você está, Ele vê onde você vai chegar. Enquanto você enxerga deserto, Deus enxerga flores. Enquanto você sente dor, Deus vê cura acontecendo. Enquanto você enfrenta a secura, Deus vê raízes se aprofundando. Porque é assim que Deus trabalha. Ele constrói no escondido para revelar no tempo certo. Ele fortalece em silêncio para manifestar em glória. Ele prepara no deserto para exaltar na promessa. E Ele está fazendo exatamente isso com você. Há algo sendo moldado agora, algo que vai transformar não apenas a sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor. Você está sendo preparado para carregar luz onde antes havia escuridão. E essa luz não vem da força humana, mas da presença de Deus em você. Uma presença que nunca te abandonou, mesmo nos dias em que você achou que estava sozinho. Uma presença que te acompanhou em cada perda, em cada queda, em cada lágrima. Uma presença que te levantou de lugares onde você achou que não iria sair. Uma presença que continua guiando seus passos, mesmo quando você não entende o caminho. E enquanto você caminha, Deus está limpando sua visão espiritual. Ele está te ensinando a ver além da dor, além do medo, além da incerteza. Ele está te mostrando que o que parece o fim é, na verdade, o início de algo muito maior. Você não entrou no deserto para morrer, entrou para renascer. Não entrou para ser enfraquecido, entrou para ser fortalecido. E quando essa fase terminar, ninguém vai reconhecer a força que você carregará. E talvez você esteja se perguntando quanto tempo esse deserto ainda vai durar. Mas a verdade é que o tempo do deserto não é definido pelo sofrimento, e sim pelo propósito. Deus não prolonga aquilo que machuca, Ele prolonga aquilo que constrói. E Ele só te mantém onde está te moldando. Quando Ele termina a obra, Ele te move. Ele te leva a um novo ambiente, a uma nova estação, a um novo capítulo que já está preparado. E esse novo capítulo será diferente. Não porque as circunstâncias serão perfeitas, mas porque você será diferente. Você estará mais forte, mais sensível à voz de Deus, mais consciente do seu valor, mais firme na fé. O que antes te abalava não vai mais te derrubar. O que antes te prendia não terá mais poder sobre você. O que antes te machucava não terá mais acesso ao seu coração. O deserto está te curando em áreas profundas. E quando Deus cura, Ele cura por completo. Ele cura a alma, cura a mente, cura a memória, cura a expectativa. Ele não apenas restaura o que você perdeu, Ele te devolve maior, mais forte, mais preparada. É por isso que tanta coisa desabou. Não era para te destruir, era para te reconstruir do jeito certo. Deus não reconstrói sobre ruínas, Ele reconstrói sobre fé. E Ele está levantando algo dentro de você que não poderá ser abalado. E talvez você ainda esteja esperando um sinal, uma confirmação, uma resposta clara. Pois aqui está. Você não está sozinho no deserto. E Deus não terminou com você. Cada passo seu está sendo conduzido por Ele. Cada detalhe está sendo cuidado. Ele não se esquece de nenhuma promessa. Ele não deixa nada pela metade. Ele não abandona o que começou. E Ele começou algo em você que terá impacto eterno. Então, respire. Acalme o seu coração. Não tenha medo do que está acontecendo agora. Deus está te guiando com mãos firmes. Ele está abrindo caminhos que você não vê. Ele está preparando livramentos que você ainda não percebe. Ele está criando oportunidades que você ainda não imagina. Você foi escolhido para florescer. E quando Deus determina florescimento, até o deserto vira jardim. E quando Deus transforma um deserto em jardim, nada permanece igual. Aquilo que antes te feriu se torna testemunho. Aquilo que antes te paralisou
se torna força. Aquilo que antes te confundiu se torna direção. Deus é especialista em pegar cenários impossíveis e criar milagres onde ninguém esperava. E Ele está fazendo isso agora mesmo, mesmo que você ainda não consiga ver. O processo é invisível antes de ser visível. E enquanto Ele trabalha, Ele te chama a descansar. Não a desistir, mas a descansar. Há uma diferença enorme nisso. Desistir é soltar tudo. Descansar é entregar a Deus. Desistir é perder a esperança. Descansar é confiar que Ele está no controle. E às vezes, descansar é o passo mais poderoso de fé que você pode dar. Porque quando você descansa em Deus, você declara que acredita no que Ele está fazendo, mesmo sem entender. E essa fé agrada o coração de Deus. Uma fé que não depende de resultados, mas depende da presença. Uma fé que não exige explicações, mas se apoia na confiança. Uma fé que atravessa desertos sem perder a visão do que está por vir. E é essa fé que está crescendo dentro de você. Não é a fé de quem nunca enfrentou nada. É a fé de quem enfrentou muito e ainda permanece de pé. Essa fé é preciosa demais para ser ignorada. E saiba disso, Deus não escolheu você por acaso. Ele não escolhe pessoas perfeitas, capazes, prontas ou fortes. Ele escolhe corações disponíveis. Ele escolhe pessoas que, mesmo machucadas, ainda desejam seguir. Pessoas que, mesmo cansadas, ainda tentam acreditar. Pessoas que, mesmo quebradas, ainda têm dentro delas um pequeno fio de esperança. É esse fio que Ele pega e transforma em algo extraordinário. Porque Deus não precisa de muito para começar um milagre. Ele precisa apenas de um coração disposto. E o seu coração, mesmo ferido, ainda está disposto, ainda quer acreditar, ainda quer viver o que Deus prometeu. Por isso, não permita que a dor do presente roube a beleza do futuro. Não permita que a fase te engane. Desertos são temporários. A promessa é eterna. E você está dentro de uma história que Deus está escrevendo com amor. E quando Deus escreve uma história, nenhum capítulo é desperdiçado. Até aqueles que você gostaria de apagar têm propósito. As quedas te ensinaram, as perdas te fortaleceram, as lágrimas te purificaram, as dores te amadureceram. Nada foi em vão. Tudo está construindo a pessoa que você está se tornando, alguém mais forte, mais sábio, mais sensível, mais dependente de Deus. Isso é florescimento também. Crescer por dentro antes de florescer por fora. E a verdade é que muitas pessoas só enxergam o florescimento externo, o resultado, a conquista, o milagre. Mas Deus vê o processo interno, aquilo que ninguém consegue ver. Ele vê quando você escolhe continuar, mesmo cansado. Ele vê quando você luta contra pensamentos que tentam te derrubar. Ele vê quando você segura firme a fé, mesmo sem sentir nada. Esses momentos que ninguém nota são os que mais tocam o coração de Deus. E é por isso que Ele está tão perto de você agora, mais perto do que você imagina. A presença dEle não depende do seu sentimento, depende da promessa. E Ele prometeu que nunca te deixaria, nunca te abandonaria, nunca desistiria de você. Mesmo quando você pensa em desistir, Deus permanece. Mesmo quando você recua, Deus te espera. Mesmo quando você duvida, Ele continua acreditando no que plantou dentro de você. E o que Ele plantou vai florescer. Talvez não no tempo que você imaginou, talvez não da forma que você planejou, mas vai. Porque Deus não planta sem intenção. Ele não deposita dons, sonhos e promessas em alguém para deixá-lo morrer no caminho. Ele investe em você porque vê futuro. Ele vê capacidade. Ele vê propósito. Ele vê algo que você ainda não consegue enxergar. E Ele está te guiando passo a passo para esse lugar. E quando você chegar lá, vai entender cada detalhe. Vai olhar para trás e perceber que foi necessário passar pelo que passou. Vai ver que Deus te protegeu quando você queria avançar. Vai ver que Ele te segurou quando você queria correr. Vai ver que Ele te fortaleceu quando você queria desistir. Cada peça vai se encaixar. Cada resposta fará sentido. E você vai perceber que o deserto foi apenas o caminho, não o destino. E quando você entender que o deserto não foi perda, mas preparação,
algo dentro de você vai despertar. Você vai perceber que se tornou alguém muito mais forte do que imaginava. Vai perceber que a dor não te destruiu, ela te lapidou. Vai perceber que o silêncio não te enfraqueceu, ele te ensinou a ouvir a voz de Deus. Vai perceber que a espera não te paralisou, ela te ensinou a confiar. Tudo cooperou para formar quem você é. E essa versão sua, mais madura, mais sensível ao espírito, mais firme na fé, é justamente a versão que Deus precisava para o próximo capítulo. Porque o que vem pela frente exige raízes profundas, exige confiança, exige coragem, exige uma fé que não depende do clima, mas da promessa. E é isso que você está desenvolvendo agora. O deserto não veio para te quebrar, veio para te fortalecer. E está funcionando. E mesmo que ainda haja dias difíceis, saiba que eles não anulam o que Deus está fazendo. Dificuldades não cancelam promessas. Atrasos não cancelam destinos. Lutas não cancelam chamados. Pelo contrário, muitas vezes são os dias mais difíceis que revelam que Deus já está construindo por dentro. Você está carregando algo que vai brilhar quando o tempo certo chegar. E esse tempo está mais próximo do que você imagina. E quando Deus determinar que é a hora de florescer, nada poderá impedir. Ele abrirá portas que ninguém poderá fechar. Ele trará conexões que farão sentido. Ele restaurará o que você achava que estava perdido. Ele trará respostas que você esperou por anos. Porque quando Deus decide agir, ele age de forma tão clara que até o inimigo tem que recuar. Florescer em meio ao deserto é o tipo de milagre que só Deus pode fazer. E esse milagre já está em movimento na sua vida. Talvez silencioso, talvez imperceptível, talvez devagar aos seus olhos, mas está acontecendo. Deus já iniciou o processo, já começou a transformar, já começou a alinhar, já começou a preparar. O que Ele está fazendo agora será revelado passo a passo, com beleza, com leveza e com propósito. E você vai ver que tudo estava caminhando para esse momento. E quando você perceber isso, seu coração vai se encher de esperança novamente. Não aquela esperança frágil, que depende do que você vê, mas uma esperança firme, que nasce da confiança no Deus que cuida de cada detalhe. Você vai sentir dentro de você uma paz que não faz sentido para quem olha de fora. Uma paz que não depende do cenário, mas da presença. Uma paz que te lembra em silêncio: eu estou com você. E essa paz será um queimeiro florescer. Antes de qualquer milagre externo, você verá florescendo dentro de você uma nova perspectiva, uma nova fé, uma nova força. Deus começa por dentro. Ele sempre começa pelo coração. Porque o que nasce de dentro, ninguém pode tirar. O que nasce de dentro não depende do mundo, das pessoas, das circunstâncias. O que nasce de dentro é sustentado por Ele. E Ele já está germinando algo novo em você. E enquanto Ele trabalha no seu interior, Ele também está organizando tudo ao redor. Deus nunca trabalha apenas em uma área. Ele trabalha no todo. Ele está alinhando pessoas, oportunidades e caminhos. Ele está criando conexões que você ainda não conhece. Ele está preparando ambientes onde você será recebido, honrado e reconhecido. Nada disso aparece agora, mas está acontecendo nos bastidores da sua vida. E quando chegar o momento exato, tudo começará a se encaixar com uma naturalidade que só pode vir de Deus. Aquilo que parecia travado vai fluir. O que parecia distante vai se aproximar. O que parecia perdido será restaurado. E o que parecia impossível finalmente acontecerá. Porque o Deus que te escolheu para florescer não te escolheu por engano. Ele te escolheu porque viu em você o terreno perfeito para um milagre. E esse milagre não será pequeno, não será discreto, não será comum. Será algo que mostrará ao mundo o cuidado de Deus por você. Será algo que fará outras pessoas entenderem que o deserto não te destruiu, te revelou. Não apagou sua luz, fez ela brilhar mais. Não te feriu, te fortaleceu. O que Deus fará na sua vida mostrará que florescer no deserto é real e que você é prova viva disso.
E à medida que esse florescimento começa a acontecer, você vai entender que nada foi desperdiçado. Cada lágrima derramada regou uma parte da sua alma. Cada espera forjou paciência. Cada dor moldou o caráter. Cada oração silenciosa construiu intimidade com Deus. O que parecia perda estava, na verdade, construindo profundidade. O que parecia atraso estava fortalecendo suas raízes. E agora, essas raízes começam a sustentar o novo de Deus. E quando suas raízes estão profundas, o vento não te derruba mais. As opiniões não te paralisam mais. O medo não te controla mais. A dúvida não te invade mais como antes. Você começa a caminhar com firmeza. Não porque tudo está bem, mas porque você descobriu que Deus está contigo em cada passo. Isso muda tudo. Isso te dá coragem para seguir. Isso te dá força para enfrentar. Isso te dá paz para descansar. E essa paz é o ambiente onde Deus trabalha com mais liberdade. É quando você solta o controle que Ele assume. É quando você descansa que Ele move. É quando você entrega que Ele transforma. Deus nunca te pediu para carregar tudo sozinho. Ele te pediu para confiar. E confiar não é passividade, é fé ativa. É dizer com o coração: Senhor, eu não vejo saída, mas sei que o Senhor está fazendo. E Deus está fazendo. Ele está movendo situações que pareciam imóveis. Está quebrando cadeias que te prendiam. Está desfazendo nós que o tempo criou. Está desmontando armadilhas que você nem sabia que existiam. Deus é detalhista. Ele vai em lugares que você não consegue ir. Ele alcança pessoas que você não pode alcançar. Ele mexe em realidades que você não pode tocar. Ele faz porque é Pai, e Pai cuida. E Ele está cuidando de você agora mesmo, cuidando do seu coração, das suas emoções, dos seus pensamentos, cuidando daquilo que te preocupa, daquilo que você teme, daquilo que você não sabe como resolver. Nada está fora do alcance dele. Nada está perdido demais. Nada está quebrado demais. Nada está distante demais. Porque quando Deus decide restaurar, Ele faz completamente. Ele reconstrói com excelência. E quando Deus reconstrói, Ele não devolve nada do mesmo jeito. Ele devolve melhor. Ele devolve mais forte. Ele devolve mais alinhado com o propósito. Ele devolve de um modo que você olha e pensa: agora faz sentido. Porque Deus não remenda, Ele transforma. Ele não apenas restaura o que foi quebrado, Ele faz novo. Ele não apenas recompõe o que se perdeu, Ele cria algo ainda mais bonito no lugar. E é essa beleza que começa a surgir dentro de você agora. Uma beleza que não vem de ausência de lutas, mas de superação. Uma beleza que não vem de um caminho fácil, mas de um caminho acompanhado por Deus. Uma beleza que nasce da fé, da resistência, da entrega. O brilho que você carrega não vem do mundo, vem do céu. E é esse brilho que anuncia que o florescimento está perto, muito perto. E conforme esse brilho cresce, você vai percebendo que não é o mesmo de antes. Coisas que antes te abalavam, agora já não te movem tanto. Palavras que antes te machucavam, agora não têm tanto poder. Situações que antes te prendiam, agora já não te controlam. Porque Deus está te libertando de dentro para fora. Cada dia Ele remove um peso, cura uma ferida, restaura uma área, reacende uma esperança. E é nessa liberdade que você começa a enxergar o deserto com outros olhos. Não como um lugar de fim, mas como um lugar de início. Não como um lugar de perda, mas de transformação. Não como um lugar de abandono, mas de encontro com Deus. Porque é no deserto que você percebe que Deus é tudo o que você precisa. E quando Ele é tudo, o deserto deixa de ser ameaça e se torna cenário de milagre. E esse milagre já está sendo preparado. Você pode não ver ainda, mas ele está a caminho. Um caminho que Deus já traçou, já alinhou e já abençoou. Nada poderá impedir o que Ele está prestes a revelar,
Nada poderá bloquear aquilo que ele determinou. Nada poderá interromper o florescimento que ele já iniciou em você. Deus te escolheu para florescer e nem o deserto pode impedir. E quando Deus reconstrói, Ele não devolve nada do mesmo jeito. Ele devolve melhor, Ele devolve mais forte, Ele devolve mais alinhado com o propósito. Ele devolve de um modo que você olha e pensa: agora faz sentido. Porque Deus não remenda, Ele transforma. Ele não apenas restaura o que foi quebrado, Ele faz novo. Ele não apenas recompõe o que se perdeu, Ele cria algo ainda mais bonito no lugar. E é essa beleza que começa a surgir dentro de você agora. Uma beleza que não vem de ausência de lutas, mas de superação. Uma beleza que não vem de um caminho fácil, mas de um caminho acompanhado por Deus. Uma beleza que nasce da fé, da resistência, da entrega. O brilho que você carrega não vem do mundo, vem do céu. E é esse brilho que anuncia que o florescimento está perto, muito perto. E conforme esse brilho cresce, você vai percebendo que não é o mesmo de antes. Coisas que antes te abalavam, agora já não te movem tanto. Palavras que antes te machucavam, agora não têm tanto poder. Situações que antes te prendiam, agora já não te controlam. Porque Deus está te libertando de dentro para fora. Cada dia, Ele remove um peso, cura uma ferida, restaura uma área, reacende uma esperança. E é nessa liberdade que você começa a enxergar o deserto com outros olhos. Não como um lugar de fim, mas como um lugar de início. Não como um lugar de perda, mas de transformação. Não como um lugar de abandono, mas de encontro com Deus. Porque é no deserto que você percebe que Deus é tudo o que você precisa. E quando Ele é tudo, o deserto deixa de ser ameaça e se torna cenário de milagre. E esse milagre já está sendo preparado. Você pode não ver ainda, mas ele está a caminho. Um caminho que Deus já traçou, já alinhou e já abençoou. Nada poderá impedir o que Ele está prestes a revelar. Nada poderá bloquear aquilo que Ele determinou. Nada poderá interromper o florescimento que Ele já iniciou em você. Deus te escolheu para florescer, e nem o deserto pode impedir. E enquanto esse florescimento se aproxima, Deus te convida a dar um passo importante: confiar no que Ele está fazendo, mesmo quando não faz sentido. Confiar quando tudo parece parado. Confiar quando o silêncio apertar. Confiar quando o coração duvidar. Porque a fé não é construída em dias fáceis, ela é provada em dias difíceis. E você tem provado que, mesmo machucado, ainda escolhe acreditar. Isso honra o coração de Deus. E Ele te diz hoje: eu estou aqui, eu nunca saí do seu lado. Mesmo quando o medo te paralisou, Ele permaneceu. Mesmo quando a ansiedade te apertou, Ele te segurou. Mesmo quando você não conseguia orar, Ele te ouviu. O amor de Deus por você não depende da sua força, depende da fidelidade dEle, e Ele é fiel. Fiel para te guardar, para te sustentar, para te levantar e para te conduzir até o cumprimento da promessa. Por isso, não olhe para o deserto como se fosse o fim. Olhe como o lugar onde Deus está te preparando para algo que olhos humanos não conseguem medir. Você vai florescer. Não porque tudo está fácil, mas porque Deus está contigo. Não porque o ambiente ajuda, mas porque a presença dEle te sustenta. Não porque você merece, mas porque Ele te escolheu. E quando Deus escolhe, Ele capacita, fortalece e honra. Então segure essa verdade no seu coração. O deserto não é sua morada, é apenas o caminho que te leva até a promessa. O que Deus está preparando é maior do que sua dor, mais profundo do que seu medo e mais belo do que qualquer perda. Você não está sendo derrotado, está sendo moldado. Não está sendo enfraquecido, está sendo fortalecido. O florescimento que virá será tão intenso que até você ficará surpreendido. E assim, encerramos esta primeira parte, com esperança, com fé e com a certeza de que Deus está trabalhando. Respire fundo e permita que essa verdade entre na sua alma. Você foi escolhido, você está sendo preparado e você vai florescer, mesmo no deserto.
Esta é apenas a primeira parte da jornada que Deus está desenhando no seu coração. O melhor ainda está por vir. Prepare-se para a próxima etapa. Agora que você entendeu que o deserto não é o fim, mas o processo, chegamos ao momento em que Deus começa a transformar não apenas o ambiente ao seu redor, mas também a maneira como você se enxerga. Muitas vezes, o maior desafio não é acreditar que Deus pode, mas acreditar que Deus pode em você. E é aqui que ele começa a revelar algo precioso. Você não é pequeno demais para os planos dele. Os planos dele são grandes demais para quem você já foi. É nesta segunda fase da sua jornada que Deus te convida a olhar para dentro com mais profundidade. Ele te mostra que existem forças escondidas, dons adormecidos, sonhos que você guardou por medo de tentar de novo. Ele começa a despertar suas áreas esquecidas, aquelas que você escondeu por causa de dor, vergonha ou frustração. Mas agora, sob o cuidado de Deus, essas áreas começam a renascer com um propósito. E quando Deus desperta algo em você, é impossível permanecer igual. Seus pensamentos começam a mudar, sua postura começa a mudar. Suas escolhas começam a refletir uma nova identidade. Você percebe que não está mais tentando sobreviver ao deserto. Você está atravessando-o com destino. Há uma diferença enorme nisso. Quem sobrevive olha para trás. Quem atravessa olha para frente. E Deus está te ensinando a olhar adiante. E enquanto você avança, Deus começa a alinhar sua visão espiritual. Ele te mostra que não importa o quanto o mundo tentou te enfraquecer, o que ele colocou dentro de você é maior. A sua fé não é frágil como você pensa, ela só estava cansada. Seu coração não é fraco, ele só estava ferido. Agora, Deus está te renovando de dentro para fora, removendo pesos que você carregou por tempo demais. E nessa renovação, ele também te mostra que existe um propósito específico para cada dor que você sentiu. Não para te machucar, mas para te revelar. As batalhas que você enfrentou te ensinaram a não depender de aplausos, mas da presença. Te ensinaram a não buscar segurança em pessoas, mas em Deus. Te ensinaram que você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa caminhar com aquele que é a resposta. E é nesse caminhar que você percebe que não está simplesmente passando por uma fase difícil. Você está sendo preparado para algo grande. Deus está te dando sabedoria, sensibilidade espiritual e força emocional. Ele está alinhando o seu interior para que quando a estação de florescer chegar, você esteja pronto para viver tudo com equilíbrio, maturidade e profundidade. Nada disso é coincidência, é construção divina. E enquanto Deus constrói essa nova versão de você, Ele também te chama para deixar para trás aquilo que já não faz parte da sua próxima fase. Há pesos que não combinam mais com quem você está se tornando. Há pessoas que não caminham mais na mesma direção. Há hábitos que já não alimentam sua fé. Deus está te convidando a se desprender, não por perda, mas por proteção. Ele sabe onde você vai chegar. Porque a verdade é esta: o que está à sua frente é maior do que o que ficou para trás. Deus não te trouxe até aqui para repetir ciclos, mas para romper com eles. Ele quer que você avance leve, preparado, focado e cheio de esperança. O meio da jornada é onde as raízes se aprofundam e onde você começa a entender que o florescimento não será apenas um acontecimento, será um testemunho que marcará sua vida inteira. E enquanto Deus trabalha no seu coração, Ele te mostra que você não está apenas caminhando, está sendo moldado. Não está apenas sobrevivendo, está sendo fortalecido. Não está apenas esperando, está sendo preparado para algo maior do que imagina. Há um propósito crescendo dentro de você, algo que transformará não só a sua vida, mas também a de quem cruzar seu caminho. O que Deus está preparando é extraordinário. Agora, à medida que você avança nessa jornada com Deus, algo começa a ficar mais claro dentro de você. Existe um destino sendo preparado e ele é maior do que qualquer deserto que você atravessou. Nada do que você viveu foi à toa. Cada detalhe, cada dor, cada silêncio construiu algo precioso.
Você está sendo conduzido para um tempo de florescimento, honra e restauração que já está a caminho. E é nesse momento que Deus te chama a erguer a cabeça. Ele quer que você perceba o quanto já mudou, o quanto já cresceu, o quanto foi fortalecido por Ele. Você não é mais a pessoa quebrada que entrou nessa fase difícil. Agora existe firmeza, existe maturidade, existe fé moldada pelo fogo da experiência. O que está adiante exige essa nova versão sua, e Deus te preparou exatamente para isso. O que está vindo será maior do que suas expectativas. Portas que pareciam trancadas vão se abrir. Oportunidades que você julgava impossíveis vão surgir. Caminhos que você nem imaginava vão ser revelados. Quando Deus decide agir, Ele age de forma tão clara e tão precisa que ninguém poderá duvidar de que foi Ele. O florescimento que está chegando não será pequeno, será sinal do quanto Deus te ama. E quando essas mudanças começarem a acontecer, lembre-se de que não foi sua força que te sustentou, foi Deus. Ele esteve ao seu lado nos dias mais pesados, nos momentos em que a alma parecia cansada demais para continuar. Ele te guiou quando você não conseguia enxergar nada à frente. Ele te fortaleceu quando você achou que iria desmoronar. Tudo o que está para acontecer será fruto da fidelidade dele à sua vida. Você é alguém escolhido por Deus, não por perfeição, mas por propósito. Ele viu valor em você quando você mesmo duvidou. Ele enxergou beleza quando você só via feridas. Ele viu potencial quando você só via limitações. E agora ele confirma: eu vou te fazer florescer. Receba isso, celebre isso, declare isso. O que Deus prometeu sobre você não será frustrado por nada nem por ninguém. Quando você acredita, mesmo antes de ver, algo se move no espiritual. A fé abre portas que o medo fecha. A fé atrai o impossível. A fé te posiciona para viver promessas. Você não está destinado a permanecer onde a dor te deixou. Você está destinado a avançar para onde Deus te chamou. Nada do passado tem poder para impedir o que Ele já decidiu cumprir na sua vida. Você nasceu para florescer. Enquanto Deus te conduz para esse novo tempo, Ele te lembra: tudo o que você viveu foi preparação. O deserto não te destruiu, te transformou. Não te enfraqueceu, te fortaleceu. Não te atrasou, te lapidou. Agora você está pronto para receber o que Ele preparou. Caminhe com fé, porque o melhor ainda está por vir. Deus está alinhando cada detalhe e nada poderá impedir aquilo que Ele determinou sobre você. Antes de encerrar, faça um ato simples de fé. Escreva nos comentários a frase: eu vou florescer, porque Deus me escolheu. Essa declaração sela no seu coração aquilo que Deus está fazendo. É mais do que uma frase, é uma profecia sobre sua vida. Declare com convicção e permita que essa verdade penetre profundamente no seu espírito. Você está entrando em uma nova temporada. E se esta mensagem tocou seu coração, lembre-se de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir isso hoje. Essas ações ajudam essa palavra a alcançar mais pessoas que também estão precisando florescer. Que Deus te abençoe abundantemente e que você nunca se esqueça: quando Deus escolhe alguém, até o deserto vira jardim.